21 dias para mudar a sua vida. A nossa atual série de mensagens conta com 21 desafios que, se você topar fazer, podem mudar a sua vida. Um desafio por dia. Você entrou nessa? Você está fazendo? Qual a diferença você já tem notado no seu dia a dia, no seu relacionamento com a sua família, com seus amigos e com Deus? E se você não entrou, participe, ainda dá tempo. 21 dias para mudar a sua vida. É a nossa série atual e nós convidamos você a entrar nessa jornada com a gente. Bom encontro! Meus amigos, eu estava com o grupo de adolescentes, do nosso grupo de adolescentes do Conexão. Cada um dos adolescentes estava com a sua Bíblia, na tradução da linguagem de hoje. E eu estava com a minha versão revista e atualizada, com uma linguagem mais antiga, mais rebuscada. A conversa em torno do tema estava muito interessante e, a certa altura, eu li um trecho na minha Bíblia quando um dos adolescentes deu para perceber que ele estava com uma expressão de estranheza. Quando eu terminei de ler, ele olhou para mim e disse: "Que palavras estranhas, não entendi nada." Como é que você reagiria diante de uma situação como essa? Eu, naquela situação, podia ter duas reações. Uma, pensar e dizer em tom de reclamação: "O que é que esse guri está pensando?", corrigindo o pastor. A outra reação poderia ser expressar gratidão e perceber que usar uma Bíblia numa versão mais atual seria uma boa mudança que eu deveria fazer naquele contexto. Reclamar ou agradecer, gratidão ou murmuração, são não apenas duas atitudes, mas dois estilos de vida em torno dos quais as pessoas se dividem. Como é que você vive? Gratidão ou reclamação? Não há, meus amigos, nenhum outro poder no mundo, nenhuma força capaz de produzir tantas e tão profundas mudanças quanto a fé. Pela fé, relacionamentos são restaurados, doenças são curadas, lágrimas são transformadas em sorrisos, esperanças renascem e pecados são perdoados. Se você busca mudanças em sua vida, a fé é imprescindível. Tudo é possível para quem crê, diz Jesus, num registro do Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 23. Quem tem uma fé viva em Jesus jamais dirá que o seu casamento não tem jeito. Quem tem uma fé viva em Jesus jamais irá dizer que a esperança já morreu, independente da situação em que se encontre. Quem tem uma fé em Jesus jamais irá dizer que o amor esfriou e que ele não poderá reviver. Quem tem uma fé viva em Jesus jamais irá dizer que aquele problema da família não tem solução. Nós estamos falando daquela fé que nasce em Jesus e que se mostra de alguma maneira na vida de outras pessoas. Uma fé viva geralmente se mostra na vida de outras pessoas, na forma da gratidão. Gratidão é fé em ação. O que significa, se eu tenho uma fé e uma fé viva, se ela não tiver obras, ela é morta. Se eu tiver uma fé viva, esta fé de algum modo se mostra na vida de outras pessoas. Atribui-se a Madre Teresa de Calcutá, enquanto cuidava de leprosos na Índia, a frase:
Quando você, movida por gratidão, espalha o amor de Deus, você se torna uma boa notícia da parte de Deus entre as pessoas. Existe uma música popular que trata da relação de pais e filhos. Em um dos trechos, ela diz o seguinte: um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Apontando para a falta de gratidão. Uma fé viva, no entanto, que se traduz em gratidão, rompe esse paradigma. Um pai tinha 5 filhos. Quando envelheceu, já viúvo, foi acometido de Alzheimer. Os filhos se revezavam no cuidado com o pai e ele passava 2 semanas na casa de cada filho. Chegou em um ponto em que essa tarefa se tornou difícil. Entre alguns dos filhos, amadureceu a ideia de internar o pai de modo permanente numa clínica. Foi quando um dos filhos, o segundo, disse para os demais irmãos: eu vou tirar umas férias, eu tenho 3 licenças-prêmio vencidas, eu vou levar o pai para minha casa. Um dos outros filhos, irmão do que havia tomado essa decisão, disse: como assim? E a resposta veio na forma de uma palavra só: gratidão. Depois de um silêncio, um outro filho disse: não faz diferença, o pai já não conhece a gente mesmo. E o filho que se propôs a cuidar do pai disse: pode ser que ele não me conheça mais, mas eu sei muito bem quem ele é. A fé viva, meus amigos, ela se traduz na forma de gratidão na vida de outras pessoas e faz a gente se tornar uma boa notícia de Deus nesse mundo entre as pessoas. Nessa semana eu li uma oração que me impactou. Ela diz o seguinte: eu pedi forças e Deus me permitiu ter dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu pessoas com problemas para serem ajudadas. Eu pedi ajuda e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi tudo o que eu pedi, mas eu recebi tudo o que precisava. Por isso eu sou muito grato a Deus. Meus amigos, a gratidão que nasce da fé é a chave. Por isso, Paulo de Tarso escreveu em uma carta aos cristãos na cidade de Tessalônica: em tudo dai graças. Assim como acontece com a fé, estudos científicos revelam que gratidão nos traz benefícios físicos e mentais. O hábito de exercitar a gratidão diariamente melhora a imunidade, reduzindo o risco de doenças. A gratidão também melhora a qualidade do sono, o humor e reduz os níveis de ansiedade. Um estudo da Universidade da Califórnia constatou que pessoas que são gratas mostram maiores níveis de felicidade, mais energia, mais esperança e otimismo na vida. E um estudo que surpreende: no nosso organismo há um apelo magnético em relação à gratidão. A gratidão é uma necessidade profundamente arraigada nas pessoas. Significa que nós fomos planejados e criados para ser gratos. O que representa isso? Quem é grato é mais gente, é mais humano.
quando deixamos de ser gratos e nos tornamos murmuradores, somos menos gente e não cumprimos o propósito para o qual nós fomos criados. Faça uma autoanálise da sua vida e das pessoas ao seu redor. Perceba como há pessoas que reclamam o tempo todo. Reclamam do trabalho, reclamam dos colegas de trabalho, reclamam do patrão, reclama do salário que ganha, enfim, reclama de tudo. Quando tem filhos, reclama dos filhos, nunca está satisfeito com eles, reclama da escola dos filhos, uma escola não é boa, outra escola não é boa, a terceira escola não é adequada. Quando olha para o tempo, reclama do frio, reclama do calor, a gente reclama até das bênçãos de Deus, já percebeu? Na verdade, aí se torna um estilo de vida marcado pela reclamação, que semeia e gera infelicidade no seu entorno. O povo de Israel, que foi escravo no Egito por 430 anos, experimentou isso na própria carne. Deus os libertou da escravidão e os conduziu pelo deserto do Sinai para a terra prometida. Uma distância de cerca de 500 quilômetros. Uma caminhada de 40 dias. Mas eles levaram 40 anos. Por quê? Porque no seu interior, no seu caráter, havia um espírito de reclamação, de insatisfação, de queixa, de rebelião que passou a determinar a vida deles. Como consequência, nenhum daqueles ingratos que saiu do Egito entrou na terra prometida, apenas Josué e Caleb, porque neles havia um outro espírito, o espírito da fé e da gratidão. É realmente verdade, meus amigos, que gratidão gera gratidão e lamúria gera lamúria. Quem vive agradecendo torna-se feliz. Quem vive se lamuriando caminha para a infelicidade, mas culpando sempre o seu entorno. Mas com a incapacidade adquirida de uma vez olhar para si mesmo e perceber se o problema não está no espírito que habita na gente. A gratidão, meus amigos, ela é a memória saudável do coração. Sábio não é aquele que não tem problemas, todos temos. Sábio é aquele que não chora pelas coisas que não possui, mas se alegra com aquelas que já tem. E não é a felicidade que nos torna gratos, mas é a gratidão que nos torna felizes. Como vai a sua casa, sua vida, seu casamento, sua família? Você agradece pela sua esposa, namorada, marido, namorado, e agradece por ele, pela vida dele? Você agradece por seus filhos, por seus pais, ou só vê defeito neles e está corrigindo e reclamando o tempo todo? Eu arrisco dizer, se houver gratidão nos seus lábios, haverá felicidade no seu entorno e as coisas irão bem. No entanto, se reinar o espírito de queixa, pode ter certeza, as coisas irão de mal a pior. Ah, minha esposa não é a mulher que eu esperava. Ou meu marido não é que eu imaginava. Meus amigos, a questão é outra. Você está sendo o marido, a esposa que o seu cônjuge precisa? Como é que você quer uma mulher, um marido, como você espera, se você não é o cônjuge que ela ou que ele precisa? Uma mãe me disse um dia, eu me arrependo do filho que eu gerei. No fundo, meus amigos, ela já matou o filho, já que não tem mais qualquer gratidão no coração dela em relação ao filho. Você já leu a história de Robinson Crusoe, o náufrago?
A primeira coisa que Crusoe fez quando se viu sozinho em uma ilha deserta no meio do oceano foi criar uma lista. Em um lado da lista ele escreveu todos os seus problemas. No outro lado da lista ele escreveu todas as suas bênçãos. Por exemplo, em um lado ele escreveu: eu não tenho roupa alguma. No outro lado, ele registrou: mas o tempo está quente e eu não preciso de roupa. No primeiro lado, ele escreveu: todos os mantimentos foram perdidos. No outro lado, como contraposição: mas existem muitas frutas frescas e água nesta ilha. E assim ele foi preenchendo a lista em ambos os lados. Ao preencher sua lista, Crusoe descobriu que para cada aspecto negativo da sua situação havia outro positivo pelo qual ele poderia ser grato. É possível que nos sintamos em uma ilha de desespero. Talvez seja também a hora de a gente criar a nossa lista de bênçãos. E lembrar que a fé viva em Jesus faz de nós pessoas gratas e que na origem o Criador fez o nosso DNA programando gratidão dentro de nós. Isso significa que quando nós deixamos a gratidão de lado e nos tornamos pessoas murmuradoras, nós nos desconectamos e nos rebelamos contra o DNA e o planejamento inicial do Criador. Há quanto tempo, meus amigos, nós não paramos para agradecer a Deus pelos muitos benefícios que temos recebido? Aliás, a gratidão que é movida pela fé, ela tem dois destinatários. Por um lado, gratidão a Deus. E por outro lado, gratidão às pessoas. Como é que se demonstra a gratidão a Deus? Isso não é mera teoria. Gratidão a Deus a gente demonstra dedicando tempo para Deus e para a obra de Deus nesse mundo. A gente demonstra gratidão a Deus com os nossos talentos, com as nossas capacidades, com os nossos dons que Deus nos deu. Com eles nós servimos na comunidade, com ele nós servimos no entorno onde nós vivemos. Por exemplo, se você tem habilidades e dons na área da música, você deve servir na sua comunidade na área da música. Se você tem talentos e dons para trabalhar com crianças, então na sua comunidade você precisa se dedicar a trabalhar com crianças. Do contrário, você está enterrando os talentos que Deus lhe deu. E em terceiro lugar, nós somos gratos a Deus com os nossos tesouros. Quer dizer, tudo que nós temos, todos os nossos bens, todos os nossos recursos, todo o nosso dinheiro vem de Deus que abençoa o nosso trabalho. E nós dedicamos parte deste dinheiro, parte desses recursos, e a Bíblia fala em dízimos, nós os dedicamos a Deus. Quer dizer, nós somos gratos a Deus, servindo a Deus com o nosso tempo, com nossos talentos e com nossos tesouros. Ao mesmo tempo, nós dirigimos a nossa gratidão às pessoas. Como? Com palavras e ações. Nos acostumando a dizer muito obrigado. Nos acostumando a colocar isto na nossa linguagem, já que isso está no nosso DNA. De dizer grato por aquilo que você fez por mim. Muito obrigado pela palavra que você disse, pela correção que você me fez. A gente agradece com palavras e agradece com gestos, com ações concretas, fazendo bem, ajudando, socorrendo, estendendo a mão. Na verdade, meus amigos, nós temos duas opções. Reclamar porque as rosas têm espinhos, ou nos alegrarmos porque os espinhos têm rosas. Qual tem sido o tom da sua vida? Reclamar da família, reclamar do trabalho, reclamar da igreja, sabe?
quando a gente troca muito de cônjuge, troca muito de escola, troca muito de igreja, muito provavelmente o problema não está nos outros, o problema está em nós mesmos. Porque o espírito de gratidão e de insatisfação que está dentro de nós contagia o nosso entorno e nós nos colocamos numa posição de superioridade achando que sempre o problema está com os outros. Alguns dias atrás eu peguei carona com um motorista de aplicativo, do Uber. E a conversa rolou e rolou sobre a fé. A certa altura, aquele motorista do Uber me contou que ele faz parte de um movimento, de uma igreja, de um movimento religioso. E ele me contou que ele jejua um dia por mês. E quando eu perguntei por qual é o sentido do seu jejum, ele me disse o seguinte: eu jejuo e o dinheiro que eu economizo naquele dia com os alimentos que eu deixo de consumir, eu dou para a assistência social da minha igreja, para ajudar os pobres. Você não precisa copiar esse modelo exatamente, mas mostra como nós podemos ser criativos no sentido de mostrar com nossa gratidão que nossa fé é viva, mostrando a nossa gratidão para com Deus e para com as pessoas. Narciso era um personagem da mitologia grega. Olhando para a sua própria imagem refletida num lago, ele se apaixonou por si mesmo e foi transformado numa estátua. A pessoa narcisista, individualista, ela não consegue ser grata, ela apenas reclama, porque acredita que ela é superior aos outros e vive se queixando dos outros porque os considera menos. Começa a nutrir indiferença em relação aos outros, desprezo e até uma certa dificuldade de se relacionar. Pois ela tem um senso inflado de sua própria importância, uma necessidade de ser admirada e elogiada e uma total falta de empatia. Nós recomendamos, meus amigos, nessa última semana, o filme Recuperando a Esperança. Eu espero que você já tenha conseguido assistir. Se não conseguiu, por gentileza, faça, que você vai ganhar muito com esse filme. Ele é a história de um jovem. Os seus problemas começam na infância. Na mão de um pai profundamente amargurado e frustrado, sua vida começa muito mal. Veja a cena. Vamos, rebatedor! Vamos esconder. Meninos, cadê vocês? Venham aqui! Vamos! Rebatedor! Ah, onde pensam que vão? Quem vai primeiro? Eu vou. É bom mesmo. Strike 1. Strike 3. Tá fora. Você é péssimo, filho. Seja homem. Strike, você tá se mexendo. Fica parado. Pronto? Strike 5. Essa foi bem fora. Por que tá se balançando assim? Vai, fica parado. Aê, Strike 7. Strike 8. Strike 9. Strike 10. Fica no box. Strike 11. Strike 12. Fica aí. Strike 13. Eu vou ficar aqui o dia inteiro, filho. Strike 14. Strike 15.
Você só tá olhando! Fica aí. Strike 16! Strike 17! Strike 18! Anda logo! Vai chorar agora? É isso que eu tô vendo? Apesar deste início muito ruim e muito difícil, ele se tornou um jogador de beisebol bem-sucedido e que ganhou dinheiro. Mas a mágoa em relação ao pai e os maus tratos do pai contaminaram o restante da sua vida. Sua autoestima, seus relacionamentos, sua espiritualidade e até aquilo no qual ele era bom, o esporte. E como uma pessoa difícil de se lidar, como ele se tornou, ele se torna dependente de álcool e vai afundando. Ele engravida a namorada, mas foge e a deixa sozinha. Uma cena muito forte acontece quando, no auge da sua frustração, à medida que ele vai afundando, ele visita o túmulo dos pais. Perceba como ele limpa o túmulo da mãe e depois como ele limpa o túmulo do pai. Por influência de pessoas que tinham uma fé viva, ele se abre para a fé em Jesus. A partir da fé, ele experimenta uma mudança, na qual a frustração e o fracasso são superados e cedem lugar à gratidão. Uma fé viva na gratidão. E aí temos uma outra cena na qual ele mais uma vez visita o túmulo dos pais, revelando um homem completamente transformado. Veja a cena. I humbly fall on my knees. I have tried to do it all on my own. I surrender. Eu consumi álcool minha vida inteira para substituir o amor e a atenção que eu nunca tive do meu pai. Mas cada gota de álcool, cada gota, cada noite de aventura, nunca substituiu a dor que eu carregava. Uma dor que só Deus pôde curar. Tentei mudar várias vezes.
mas falhei em todas elas. E agora eu sei que eu sou impotente sem Deus. Mas com a ajuda dele, me libertei da dor e dos meus hábitos que eu nunca achei que fosse possível. Minha família sofreu por gerações. E eu sofria por causa da dor do meu pai. E o meu pai sofreu por causa da dor do pai dele. Mas é assim que se muda. Perceba, o passado não mudou. O passado continua aí. Mas ele perdoou o passado. O passado foi redimido. E agora, mesmo com aquele pai difícil, já falecido, ele consegue expressar gratidão, levando uma bola de beisebol para o túmulo do seu pai. Meus queridos amigos, não existe cristão que não seja generoso. Se não for generoso, temos que conversar sobre se é cristão ou não é. Não existe um cristão que não seja grato. Por isso, não existe um cristão que não se disponha a ser voluntário na obra de Deus. Com seu tempo, com seus dons e com talentos. Não existe cristão que não seja grato em palavras e ações com as pessoas à sua volta, a começar dentro da própria casa. Experimente trocar murmuração e reclamação por gratidão. E você verá que a sua casa vai mudar, sua família vai mudar, seu casamento, enfim, vai experimentar transformação. Meus amigos, também nós, a exemplo deste jovem que vimos aqui as cenas do filme, também nós temos as nossas histórias e temos o nosso passado. Esse passado não vai mudar, ele continua lá. Mas esse passado ele pode ser redimido. Uma fé viva em Cristo pode fazer com que o nosso passado fique no passado e não contamine o futuro. A fé em Cristo, ela nos liberta do passado para construir futuro. Diante disso, eu desafio você. Murmuração ou gratidão? Qual é a escolha que você vai fazer em sua vida? Convido a falarmos com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado que a nossa vida pode mudar. De que por uma fé viva em Cristo as coisas todas em nossa vida podem se tornar diferentes. Aquela fé viva que se exercita e que se mostra na vida de outras pessoas por meio da gratidão. Por isso que nós pedimos, Senhor, produz em nós, pela fé, gratidão. Gratidão em relação ao Senhor, com o nosso tempo, com nossos talentos e com nossos tesouros. E gratidão em relação às outras pessoas, em palavras e em ações. Livra-nos daquele espírito de reclamação e murmuração, Senhor, tão presente e que vê defeito em tudo e em todos, mas ajuda-nos a ter em nossa vida aquilo que também teve em Cristo Jesus, que é a gratidão profunda no coração, e que esse seja, Senhor, o nosso estilo de vida. No nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus